curtir a subida e tudo mais, mas assim, é curtir a subida e uma hora depois já estar pensando no que ele vai fazer para a Série A, porque tá muito ruim. Quer dizer, tá muito ruim. Vai E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno. Pra vascaíno só falta apenas 2 jogos aí pro Vasco acabar essa Série B, acabar esse pesadelo aí de 2022 e o Vasco voltar à elite do futebol brasileiro em 2023. Eu sei aqui os vídeos que eu estou postando, principalmente os 2 últimos aí, tem muito vascaíno assim, Thiago. Vamos esperar aí confirmar matematicamente pra gente comemorar esse acesso, né? O Grêmio e o Cruzeiro são os únicos aí matematicamente que confirmaram o seu acesso. Mas na minha opinião, família vascaína, confiando na torcida do Vasco em São Januário, confiando no desempenho do Vasco também em São Januário, cara, fica muito difícil imaginar que o Vasco não vai conquistar esse acesso, até porque o Ituano tem um confronto também dificílimo fora de casa agora, se eu não me engano, contra o Londrina. O Vasco tem número de vitórias maior que seus concorrentes, saldo de gol bem melhor, então é muito difícil imaginar que o Vasco não vai conquistar esse acesso. E por isso que, na minha opinião, o Vasco já subiu. Eu quero trazer aqui uma resenha, né, da ESPN que coloca esse ponto aí, o Vasco ainda não subiu, mas coloca também um outro ponto muito interessante, que é pensar já no planejamento de 2023, porque vamos ser sinceros, o Vasco realmente foi uma virada emocionante, mais um desempenho pavoroso. O Criciúma veio dentro de São Januário e jogou à vontade, teve um amplo domínio do jogo, mereceu a vitória, vamos ser sinceros. Quem lembra daquele gol que o cara perdeu sem goleiro, né? Realmente o Criciúma fez uma excelente partida. E quando você pega um contexto geral, o Criciúma com menos orçamento, né? Com jogadores que você tem que realmente montar um elenco ali porque não tem muito dinheiro para fazer aquilo. O Criciúma até então estava disputando a divisão do Campeonato Catarinense esse ano e mesmo assim realmente deu muito trabalho para o Vasco. Foi uma vitória no milagre, na emoção da torcida, na força da torcida, o Vasco conseguiu virar aquele jogo. Quero trazer aqui também o Casimiro, né, que reagiu aí a esse jogo do Vasco, 2-1 contra o Criciúma, e contou ali uma situação emocionada com o pai dele, que eu acho que há muito tempo o vascaíno não vivia, né, realmente esse jogo de sábado foi muito emocionante, mas ele também pontua aí que não acha que o Vasco subiu ainda, tem que jogar esses 2 jogos aí. Eu vou passar essas 2 resenhas aí e depois eu venho aqui com a minha opinião, família vascaína. Vamos lá. Mano, eu chorei muito no jogo, foda-se. Abracei meu pai chorou também. Pô, eu tinha falado na live esses dias, tá ligado? Tipo assim, pô, mano, o futebol é o que nos une aqui, tá ligado? É o que a gente ama, pô, não tem jeito, tá ligado? O Vasco me deu tudo, já foi essa parada, né? O Vasco me deu absolutamente tudo. Eu trabalho por causa do Vasco. Hoje, live, eu sendo jornalista, entre aspas, porque eu não era jornalista, eu era um idiota. Eu sou. Pô, Ana Beatriz eu conheci por causa do Vasco, tudo por causa do Vasco. A maioria dos meus amigos é Vasco, então, tipo assim, mano, o Vasco é muito importante pra mim, como, porra, o time de vocês é importante pra vocês, então, pô, ver o time nessa situação é um cu, pô. É um cu. É muito triste, mano. E você trabalhar com isso, ou viver disso diariamente, ou falar disso diariamente, e o seu time ser uma merda, é muito triste, tá ligado? Então, pô, mano, cara, foi muito... Obviamente, o Vasco não subiu ainda, né? O Vasco precisa de um bom resultado contra o Sampaio correr em casa. Mas, pô, mano, foi muito aliviante, mano. Tudo nesse final ali dos jogos deu certo. E, pô, caralho, mano, eu acho que eu nunca vi meu pai chorar por causa do Vasco, mano. Bizarro. Meu pai tem 71 anos, mano. Eu nunca vi meu pai chorar por causa do Vasco. Mas, pô, é uma esperança, tá ligado? É uma esperança, não adianta. O torcedor vive disso, né? O torcedor vive de esperança. Até que se torne realidade, o torcedor vive de esperança. Se o Vasco perde pro Sampaio Correia a próxima rodada, e o Ituano ganha do Londrina, o Ituano chega com chance de passar o Vasco. O saldo de gol do Vasco é 12, não, mas não é saldo de gols. 7. Mas a questão é o empate, Breileiros. O empate, os dois podem ir a 60. E aí, dependendo do saldo de gols que o Ituano pode tirar nessas 2 rodadas, ele pode ultrapassar o Vasco. Até porque no confronto direto, cada gol que ele fizer é um gol pra ele e um a menos pro Vasco. Então existe a chance. O empate não garante ainda. O Vasco precisa... Vocês estão contando que na próxima rodada o Vasco vai perder, o Ituano... Não, o próprio empate do Vasco. Vai ganhar? O empate do Vasco com... O empate o Ituano mantém tem o saldo 50... de o doce. Ituano ainda vai... Tá, o Ituano tem 2 jogos. O Vasco precisa de 2 empates. Entendi. É que Londrina e Dois Vasco. empates. 2 empates. Ou uma vitória. Uma vitória. Ou 2 empates, o Vasco está dentro. Isso, sim.
sem saber o que vai acontecer embaixo. Claro que o Ituano pode... E assim, mas hoje, o que preocupou foi o desempenho do Vasco. Exato. Jogo tenebroso, horrível. O time do Tencate, o Criciúma, conseguiu pressionar o Vasco até quase a metade do primeiro tempo. E ali pressionar mesmo, ter 3 oportunidades claras de gol e não conseguir matar o jogo. E aí o Vasco se vê vivo muito pela torcida, acreditando. O torcedor, em algum momento, chegou até a se manifestar contra o time, mas numa hora crucial se levantou. E ali São Januário tem, de certa forma, levado o Vasco nas costas. Mas foi muito no sufoco. Desempenho preocupante. O Jorginho, nesses jogos em casa, sobretudo no próximo, precisa dar recados diferentes. Quando ele começa... O próximo é o último, não tem mais um depois, não. Pois é. Em casa é o último. E começa o jogo com linhas tão baixas, o zagueiro jogando lá atrás, perto da área. Isso passa a mensagem para o adversário de que você está inseguro. Então o Jorginho também precisa... Ele já fez uma movimentação importante, que foi barrar o Nenê. Muita gente vai dizer, poxa, olha, o Nenê entrou, resolveu o jogo. Não necessariamente. Era necessário barrar o Nenê, porque não vinha jogando bem. E aí, nesse contexto, o Nenê funciona melhor no segundo tempo, que entra como fator novo, um cara que pode adicionar bola parada, que adiciona qualidade, poder de definição na área. Então, nesse aspecto, não recrimino o Jorginho, mas mais pela postura do time, que foi muito conservadora no começo. É Vasco, Sampaio Correia a próxima rodada. Sampaio Correia, em casa, ele vai muito bem. Fora de casa, ele tem campanha de rebaixado. Ele tem uma vitória só. Igual o Vasco. Uma vitória... 6 empates e 11 derrotas. Ele tomou 25 gols e marcou 8. Então é o seguinte, dá para reclamar o adversário que caiu no colo nessa... Isso não quer dizer que ele já venceu, mas é um adversário que normalmente, ao longo das 18 rodadas que jogou fora de casa, e essa é a última, ele não variou, ele só ganhou uma partida. Então... o Sampaio Corrêa, com a derrota de hoje por Ituano, ele sai da disputa, praticamente. Ele ainda sonhava com a classificação. Apesar da inferioridade de investimento, né? É um menor orçamento. A gente conversou Eu acho o Sampaio Correia um caso à parte até na segunda divisão. Perto das outras potências que estão brigando. Potência dos grandes. Ele se intrometeu numa briga que ele não tinha... Jogando em casa, né? E usando o fator casa. O Léo Condé, que é o técnico, conversou com a gente essa semana no nosso podcast Rolou Melão e estava falando da dificuldade que é para ele sair. Aí o que ele fala para os adversários também quando vão para lá é difícil para os adversários, né? Só que eles têm que sair 19 vezes. Vai lá uma vez, né? Exatamente, eles têm que sair 19 vezes. E é isso. O Vasco tem... Essa vantagem de jogar em casa contra um time que vai muito mal fora de casa e que já não tem mais interesse. E que não tem mais interesse. Vamos falar a verdade? Foi um passo muito grande para a classificação hoje. O Breler está sendo muito alarmista, né? Muito prudente, talvez. Acho que assim, primeiro é bom lembrar, hoje o Bahia e o Grêmio estão entre o Vasco e o Ituano. Quer dizer, você tem outros... Sim. Claro, o Grêmio vai jogar ainda contra o Náutico, a tendência é ganhar e voltar a passar. Mas hoje o Bahia está lá, então é um outro fator também. Mesmo que esse cenário catastrófico para o Vasco que o Breler está trazendo... Botou gente no meio ali, né? É isso, tem gente no meio, então... Agora, vamos supor que o Bahia vencesse os seus jogos e tal, fazendo as contas, porque eu vi você, Dani. Eu tô tentando entender até agora. Mas final de campeonato eu sempre passo essas vergonhas, porque assim, falta quanto, pode chegar a quanto, aí eu me enrolo. É assim, acho que... Melhor ganhar antes, né? Exatamente. Vamos aceitar o cenário catastrófico do Breler. Se o Vasco empatar com o Sampaio Correia em casa e o Ituano venceu Londrina por 2-0... Vai bastar, caso essa seja a disputa, vai bastar ao Ituano vencer por 2-0 o Vasco na última rodada. Porque aí ele passa no saldo de gols. Mas a prudência do Breler... Não é muito prudente. É que o Vasco abusou da margem de erro, não saiu do G4 e vai subir pelo alto índice de abstenção dos adversários. Dos outros. Os caras tiveram e o histórico, né, Breler? O Vasco, caso volte à elite do futebol, não merecia? Não é isso. Não é que não merecia. Os outros mereceram menos. Os adversários... É a história do cachorro mordido por cobra. O Cruzeiro mereceu, né? Em cima disso, só o Cruzeiro mereceu. Porque as campanhas do Grêmio, do Bahia, do Sport, todas são vergonhosas. Todas são vergonhosas. Então, o Grêmio, inclusive, que pode ganhar amanhã e se classificar. Na Série B, que diziam a maior da história, os grandes clubes. E a tendência é que subam 4 clubes campeões brasileiros, mas sem fazerem grandes campanhas. Agora, tem uma máxima do futebol, né? Que muita gente não gosta. Hoje era uma decisão pro Vasco, era uma final de campeonato. Final se ganha, não se joga. Do jeito que deu... Não, mas o problema é que não foi só hoje que isso aconteceu, né, Eugênio? Sim, mas então eu acho que assim... Sendo assim, as decisões... A outra decisão foi outra virada, contra o Londrina. O Vasco perdeu o jogo aos 43 do segundo tempo e tirou do nada a virada, e não era nem em casa. Eu acho que é importante o Vasco pensar, e assim, né? Claro que tem que curtir... muita coisa errada no Vasco, tem que curtir, mas se não subir, vai ser pior ainda. Claro. Tem que curtir a subida e tudo mais, mas assim, é curtir a subida e uma hora depois já estar pensando no que ele vai fazer para a Série A, porque tá muito ruim. Quer dizer, tá muito ruim. Vai subir, provavelmente vai subir, a gente acha que vai subir, mas imaginar que esse time... E aí acho que é pensar em tudo mesmo, tá? Eu sei que acabou de trocar de técnico. Exatamente, o nome do técnico é para se pensar também. Mas a quantidade de tempo que o Vasco passou na história, né?
na segunda divisão é um absurdo o tamanho do Vasco. Pro clube. Só para pontuar, é uma outra história, até porque o Vasco, a partir desse momento, poderá passar sim pelo planejamento da SAF. Sim. Porque a SAF chegou, mas não chegou, que ela não pôde fazer nada até aqui. Então, a partir de agora, subindo, é uma nova história que começa. Vamos ver como é que vai ser escrita essa história. Vamos ver o que vai acontecer. Tá aí, família vascaína, o Casimiro, né, e a resenha lá do programa da ESPN. Na minha opinião, discordo, acho que o Vasco já subiu, mesmo matematicamente não confirmando seu acesso. Cara, acho muito difícil. Então, na minha opinião, Thiago, acho que o Vasco já subiu por tudo que envolve aí São Januário. Os adversários também, que tem que ganhar, tem confrontos complicados aí. Então, na minha opinião, o Vasco já confirmou o seu acesso. Tanto o desabafo do Casimiro, né, falando ali que o Vasco não tá legal, que tem a esperança de melhorar pro ano que vem, e eles colocaram também no programa esse ponto aí, e é fundamental, família vascaína, ter esse entendimento, né, que a 777 vai ter que trabalhar muito, muito mesmo. Eu tô vendo aí, ontem eu fiz uma pergunta, quem é o principal nome do acesso? E muita gente falando do Nenê. Cara, eu discordo completamente de muita torcedor do Vasco que acha que é o Nenê. Acho que o Nenê foi importante no jogo de sábado, contra o Criciúma. Entrou realmente, pareceu ali que o Nenê foi um torcedor dentro de campo. Entrou com muita vontade, com muito empenho, participou dos 2 gols com 1 gol e também fez ali também as 2 jogadas, ele que abre a bola pro Peck. Mas quando você pensa na competição em geral, na Série B inteira, você não vai ver esse destaque que o Nenê teve no sábado. O Nenê foi muito mal contra o Operário, tanto que foi sacado no primeiro tempo. Foi muito mal contra o Sport, tanto que foi sacado. Em diversos jogos que o Nenê não conseguiu contribuir com nada. Mas claro que a gente guarda no lado emocional essa referência aí do jogo de sábado e cita o Nenê. E aí a gente tá vendo aí, né, agora que tá chegando no final do ano, tem alguns contratos para serem renovados, vai ter que ter esse entendimento e, na minha opinião, pouquíssimos, quase nenhum jogadores deveriam renovar, né? A base que vai continuar, e eu, Thiago, renovaria aí com o Thiago Rodrigues, né, para ser um goleiro reserva. Acho que o Vasco tem que buscar assim um goleiro de alto nível. O Yuri também para fazer parte do elenco. De resto, família vascaína, fica difícil imaginar que o Vasco deva renovar com alguém. Acho que o Nenê deveria encerrar a carreira dele. Se ele não quiser encerrar a carreira, não renovaria com o Nenê. E o Alex Teixeira também não sei aí, dependendo da situação física dele, não sei se dá para pensar numa evolução física, também não sei se vale a pena renovar. Pelo menos essa é a minha opinião, bem sincera, deixando o emocional de lado. Porque quando a gente leva pro emocional, a gente fala que o Nenê foi o cara do acesso. Não, o Nenê foi o cara do jogo contra o Criciúma. E ponto. Durante a temporada inteira na Série B, o Nenê teve pouquíssimos jogos que ele foi destaque. Pelo menos essa é a minha opinião. Mas vamos trocar essa ideia aí de vascaíno para vascaíno nos comentários. Me conta aí o que você tá pensando. Vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.